Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amada igreja? Quantos estão felizes? Poxa, mas esse é o amém dos felizes, é? Eita Deus de glória. Agora sim. Até o microfone ficou bom agora. Aleluia. Eu quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que é uma honra estar aqui nessa noite. É com grande temor e grande temor que subo a esse púlpito, amém? Aqui é o púlpito das águias. Verdadeiramente é o ninho das águias, amém? Então, quando subo aqui, sei da responsabilidade que trago no Senhor Jesus. E nessa noite eu quero compartilhar com a igreja uma palavra que o Espírito Santo tratou ao meu coração. Uma palavra que eu posso considerar que foi uma das palavras mais importantes que o Espírito Santo tratou comigo até hoje. E eu acho de fundamental importância compartilhar com a igreja essa palavra. Amém, igreja? Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Uma palavra muito conhecida da amada igreja. Vamos aprender com o Espírito Santo nessa noite. E ver o que ele tem para falar conosco. Lerei do versículo 1 até o versículo 10, amém? E logo após eu gostaria que o meu pastor fizesse uma oração, para que o Espírito Santo direcionasse esse momento, e que nenhuma palavra saísse desse lugar, da minha boca, que não viesse do trono de Deus, amém? Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Pela tua serva, que com certeza já tem no seu coração a palavra ministrada pelo teu próprio Espírito Santo, e a tua ungida nos pregará, e nós, como ouvintes atentos, como igreja do Senhor, estaremos prostrados e rendidos de espírito para recolher em nossos corações a porção de hoje, o maná de hoje, e que jamais nos possamos afastar dele, para que vivamos a cada dia, porque a tua palavra é viva. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O capítulo 37 do profeta Ezequiel traz a realidade política e espiritual do povo de Israel. Um povo que tinha se voltado à idolatria, um povo que tinha se entregue às suas vontades, aos seus desejos, aos seus pecados. E por conta disso foi entregue por Deus
ao cativeiro, foi levado por Deus ao cativeiro, foi subjugado pela Babilônia. O capítulo 37 traz uma resposta que o profeta fez, de uma pergunta que o profeta fez lá no capítulo 33, no versículo 10, e nós não vamos nos prender a isso nesse momento, porque em que pese a visão do vale de ossos secos, está direcionada, está voltada para um momento histórico da nação de Israel, a ensinamentos de Deus para a minha vida e para a tua vida. Deus quer falar comigo e com você através desta visão, através daquilo que Ele mostrou para o profeta, porque eu não sei se já aconteceu com a sua vida, eu não sei se você já viveu esse momento, e foi por isso que eu disse que esta palavra fala muito ao meu coração. Esta palavra é de suma importância para a minha vida e para a minha caminhada cristã, porque se você nunca esteve no vale de ossos secos, se você nunca se considerou um vale de ossos secos, eu já me considerei um vale de ossos secos. Então, ou você esteve nesse lugar, ou você está nesse lugar, ou um dia você estará nesse lugar. Certamente eu e você precisamos aprender com Deus nessa noite o que o Espírito quer nos ensinar. A igreja do Senhor, a noiva de Cristo, não é e nunca será um vale de ossos secos. Por quê, pastora? Porque a cabeça da igreja é Cristo. E tendo Cristo como cabeça, nunca poderá a igreja ser um vale de ossos secos, mas eu e você poderemos ser. A nação de Israel era o povo escolhido de Deus, mas eles, por suas escolhas, por seus caminhos, se tornaram um vale de ossos secos. A Bíblia vai dizer, irmãos, no capítulo 37, no versículo 1, e entenda a linguagem do que Deus quer nos ensinar nessa noite. Entenda a linguagem do que Deus quer nos ensinar, porque se eu e você estivermos passando por isso, tem uma palavra profética de Deus para mim e para a tua vida nessa noite. Se eu e você estivermos nessa noite, como estavam esses ossos nesse vale, sequíssimos, como diz a palavra de Deus, Deus quer te levar nessa noite a um outro nível. Deus quer te tirar desse lugar. Deus quer te levantar como um exército. Deus quer colocar tendões. Deus quer colocar carne. Deus quer ligar osso com osso. E Deus quer te fazer viver nessa noite. Um dia eu fui um vale de ossos secos. Um dia, pelos meus caminhos, pelas minhas escolhas, eu me encontrei exatamente como esta nação se encontrava. E o Espírito Santo de Deus falou comigo através dessa palavra. E nessa noite eu sei que Ele vai falar com você. Diz o profeta, no versículo 1, veio sobre mim a mão do Senhor. Eu quero falar sobre a mão do Senhor, porque o profeta foi levado a esse lugar, mas ele foi levado pela mão de quem? A mão do Senhor é uma realidade na minha e na tua vida. A partir do momento que eu levanto as minhas mãos e eu recebo Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu estou nas mãos do Senhor. A mão dele é uma realidade e eu preciso saber que nem todas as vezes que eu vou passar por momentos de aflição, nem todas as vezes que eu vou passar por momentos de decepção, nem todas as vezes que eu vou passar por momentos de aflições e tristezas profundas, é a mão do diabo, é a mão do meu inimigo, é a mão de qualquer outra coisa. Eu preciso entender que se eu estou na mão do Senhor e a mão do Senhor está sobre mim, Ele me leva para onde Ele quiser. Eu vou para onde Ele quiser me levar. Eu já não decido mais o que eu quero fazer. Eu já não falo mais como eu quero falar. Eu já não ando mais como eu quero andar. É a mão do Senhor que está sobre mim. E ela tem que ser uma realidade na minha e na tua vida. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele disse assim, olha, não mais vivo eu, mas Cristo vive em... Por quê? Porque a mão do Senhor estava sobre ele. E quando a mão do Senhor está sobre a minha e a tua vida, tudo que nós fazemos e tudo que nós vivemos, por mais difícil que seja, igreja, por mais complicado que seja, eu tenho certeza que os irmãos estão me ouvindo lá atrás, mesmo com esse microfone aqui, amém? Glória a Deus. Por mais complicado, está funcionando, não está não? Oh, glória a Jesus. Por mais doloroso que seja, obedece um propósito.
É a mão do Senhor que está trabalhando. É a mão do Senhor que está me conduzindo. E ela me conduz por pastos verdejantes. E ela me conduz por caminhos que eu vou suportar caminhar. Ela me conduz e ela me leva. A Bíblia vai dizer que foi quem levou? O Senhor. Não é o inimigo. É a mão do Senhor. Que muitas vezes nos leva para quê? Para nos humilhar. Foi assim que ele fez com o povo de Israel. O povo estava achando que podia se governar, e a Bíblia diz que a mão do Senhor levou eles ao deserto para os humilhar, para os provar e para ver o que estava dentro do coração. A mão do Senhor nos leva aos desertos. A mão do Senhor nos leva aos vales. A mão do Senhor nos leva à aflição. Ah, louvado seja o nome do Senhor, porque a mão do Senhor me levou para o leito. Vocês estão entendendo? É a mão do Senhor. Muitas vezes nós queremos culpar o pastor que está nos afligindo, chamando a nossa atenção. É a mão do Senhor trabalhando na tua vida. Muitas vezes nós queremos culpar o diabo. Ah, foi o diabo, estou macumbada, estou enfeitiçada. Não, é a mão do Senhor. E se Ele te levou, ainda que esteja doendo, ainda que esteja sangrando, você vai entender que obedece um propósito. A mão do Senhor levou Moisés ao deserto. Mas lá no deserto, ele encontrou uma sarça. E na sarça tinha a voz do Todo-Poderoso. É a mão do Senhor que nos leva aonde Ele quer nos levar. Deus permitiu que Elias entrasse numa caverna. E aí o que é que acontece? Ele saiu da mão do Senhor? Não! A mão do Senhor fez do corvo, um animal carnívoro, entrar naquele lugar e alimentar o profeta com a carne. Entenda que Deus está com você. Ele está te conduzindo. É a mão dele. Pode dar glória a Deus nesse lugar? Oh, Jesus, pensei que não podia. É a mão do Senhor. Sabe o que acontece quando nós não entendemos que muitas vezes nas nossas vidas é a mão do Senhor? Nós murmuramos, nós reclamamos, nós amaldiçoamos, nós enfraquecemos e nos tornamos ossos secos. Se nós não discernirmos que Deus está trabalhando na minha e na tua vida, como um oleiro trabalha o barro, nós vamos começar a achar que Deus se esqueceu de nós. Nós vamos começar a achar que o nosso vale não termina. Nós vamos começar a achar que o nosso deserto não tem fim. Nós vamos começar a achar que Deus lembra de todo mundo. Deus levanta todo mundo. Deus exalta todo mundo. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Humilhai-vos. Humilhai-vos debaixo da poderosa, da potente mão de Deus. Se eu e você entendermos que nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão dele, no tempo oportuno, sabe o que ele faz? Ei, a promessa não termina aí. Ele te exalta, Ele te levanta, Ele te coloca em lugar de honra. Mas primeiro vem o tempo da humilhação. O problema é que muitos de nós estamos sucumbindo no tempo da humilhação. Muitos de nós estamos ficando no meio do caminho e nos tornamos como mortos-vivos no tempo da humilhação, no tempo da luta, no tempo da adversidade. A mão do Senhor me levou. Obedece um propósito. Se é a mão dele e você está na mão dele, eu não estou falando aqui de consequência de pecado, amém, irmão? Vamos dividir bem a história. Muitas vezes a pessoa está num coro doido, né? Está pegando uma peia de Jeová. Aí fica, ai meu Deus, estou passando uma tribulação. Não, querido. Está colhendo o que você plantou. A gente não pode maquiar a coisa e deixar a coisa bonitinha também assim. Mas se você está na mão dele, obedecendo a ele, seguindo os seus planos, os seus projetos, a sua vontade, o seu querer, não está vivendo de acordo com a tua vontade, é a mão do Senhor. E você está em lugar seguro, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que ele foi levado. E lá, o que aconteceu? Ele me deixou. Deus
leva e ele deixa. Mas espera aí. Tem uma lição para mim e para a tua vida aqui. Eu levo o Rafael na escola todos os dias. Eu deixo ele lá. Ele está aprendendo. Ele está adquirindo conhecimento. Ele está crescendo. Ele está ali, né, criando envergadura. Mas quando chega às 6 horas da tarde, eu vou buscar. Tem gente que ainda não entendeu. Ele te deixou, mas ele nunca te abandonou. Ele te deixou para obedecer um propósito, para um tempo de aprendizado, para um tempo de tratamento, para você criar envergadura, para você aprender os seus mistérios, para você aprender os seus preceitos, para você crescer na fé, para você crescer em poder, para você crescer em virtude. Mas ei, ele te deixou, mas não te abandonou nesse lugar sozinho. Ele vai estar com você. Ele deixa, como se deixa um filho na escola, como se sai para trabalhar e se deixa ali o esposo ou a esposa. Mas ele volta para buscar, ele volta para fortalecer, ele volta para animar. É isso que o Espírito Santo está fazendo comigo e com você nessa noite. Às vezes nós achamos, ai, Deus me deixou no meio desse temporal. Os discípulos podiam ter pensado isso, ele estava dormindo no barco. Uma grande tempestade começa a bater. Eita, Jesus nos deixou. Ele está dormindo não, meu irmão. Ele foi morrer, aí teve morte súbita. O vento bate, a gente está quase sucumbindo aqui, ele nem liga. Ele está no barco. Ele está dominando sobre tudo. Ele deixa, mas ele está lá. A Bíblia vai dizer assim, Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Engraçado, né? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, cadê Deus na história? Cadê Ele? Parece que Ele sumiu da história, né? Sabe o que acontece? Muitas vezes Deus está dizendo, eu estou aqui presente. Está falando da presença dEle. Mas muitas vezes a palavra não vai falar da presença, ela vai falar da ação. E Deus está agindo mesmo quando eu e você não estamos vendo. Eu não estou vendo nada, parece que Deus não está produzindo nada. Olha só a história. Deus me faz uma promessa. Ei, Silvana, presta atenção, não pode ter filho, não pode, é estéril. A medicina vai para os Estados Unidos, né, pastor? Vai, não sei o quê. Não pode. 6 anos de espera. Parecia que Deus não estava fazendo nada. Só que Deus estava produzindo. Deus estava gerando. Deus estava trabalhando. Nós precisamos entender que ainda que não tenha uma palavra, não tem a presença, tem a ação de Deus na minha e na tua vida. E ela nos basta, irmãos. Muitas vezes nós queremos ver o mar se abrir, nós queremos ver milagres, prodígios, maravilhas. Nós não nos conformamos em saber que Deus está trabalhando. E Ele, como oleiro, não perde o controle do barro. Ele não perde o controle da minha e da tua vida. Parece apenas que nada está acontecendo. Talvez você ache que nada está acontecendo nesse lugar. Ah, eu estou aqui. Está vendo, o culto está rolando. Mas tem anjos de Deus nesse lugar. Você consegue ver? Mas eles estão aqui. O Senhor está nesse lugar. Não está, Edgleuma? Você consegue vê-lo? Não? Mas você consegue senti-lo? Ele está falando com você. É a ação dele agindo na minha e na tua vida. Percebe a diferença? Que muitas vezes eu não vou precisar ver. Eu preciso apenas ter convicção. Isso é fé. Isso é fé. Deus está trabalhando, Ele está agindo. Eu não estou vendo o que está acontecendo. Eu não preciso ver nada. Eu não preciso ver o sol parar, a lua, as estrelas. Não, eu preciso saber que Deus está agindo na minha vida. Eu preciso saber que Ele está me ensinando algo. Eu preciso saber que Ele está trabalhando ao meu favor. Eu preciso saber que mesmo que seja exortação, mesmo que a palavra seja dura, mesmo que seja algo que, poxa, muitas vezes eu não quero passar. Você acha que eu queria passar por 14 cirurgias? Não. Mas cada vez que eu perguntava para Deus, eu dizia assim, Senhor, já está bom. Deus, olha, eu acho que já deu. Senhor, olha, eu acho que já dá.
Eu vou te obedecer, Senhor, eu não vou ser mais casa rebelde, não. Não, Senhor, eu vou fazer as coisas direitinho. Aí eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo. Ainda não está pronta. Ainda não está pronta. Sabe qual é o nosso problema? No que diz respeito à ação de Deus na minha e na tua vida. É não querermos aceitar que nós não estamos prontos para receber aquilo que nós queremos. Sabe qual é o nosso problema no que diz respeito à ação de Deus na minha e na tua vida? É não querer aceitar que muitas vezes nós ainda somos soberbos, que muitas vezes nós ainda somos altivos, que muitas vezes nós ainda somos casa rebelde, e Ele que prescruta o íntimo, Ele que conhece aquilo que está escondido, Ele trabalha da maneira como Ele quer. O vaso não está pronto, Ele quebra e refaz. O vaso não está pronto, Ele quebra e refaz. Mas Ele não deixou de trabalhar. Ele não deixou de agir. Sabe, irmãos, por que eu precisava falar essa palavra aqui? Porque talvez, meu pastor, muitas pessoas não entendam. Mas o processo, ele é doloroso. O processo é difícil. Talvez você não veja o que Deus está fazendo, porque não está notório aos teus olhos. Mas no oculto Deus está trabalhando de uma maneira que só Ele sabe trabalhar. Mas no oculto Deus está trabalhando de uma maneira particular. Mas no oculto Deus está trabalhando de uma maneira que os teus olhos não conseguem ver. Mas só quem está sentindo entende como Deus está trabalhando. Deus me levou. E Ele me deixou onde? No meio. Quando a gente entra num lugar assim muito feio. Eu entrei uma vez numa casa de uma jovem. E ela é usuária de droga. Eu estava com 15 dias de operado. Meu marido falou, tu não vai subir essa escada? Eu falei, eu vou. Por mim mesmo eu não subia. Mas como é por uma alma eu vou. E a casa da mulher parecia uma visão do inferno. E quando eu entrei naquele lugar, eu falei, Senhor, eu só entro aqui revestida de Ti mesmo. Porque por mim, eu estava correndo a 7 léguas desse lugar. Quando você entra num lugar muito assombroso, quando você entra num lugar muito difícil, muito feio, a tendência natural é você querer ficar de olho o quê? Na porta de saída, né? Você quer ficar no lugar mais próximo para você se ver livre daquele lugar. A tendência natural é que você procure logo uma rota de fuga. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus pega o profeta, que não tinha nada a ver com a história do povo de Israel, que era inocente. Ezequiel, meu irmão, estava se preparando, ele era da linhagem sacerdotal, ele estava se preparando para ser sacerdote, ele não tinha nada a ver com o pecado daquele povo. A Bíblia diz que Deus pega o profeta e coloca o profeta no meio do vale. Do meio do vale. Você vai conseguir ter dimensão do que você está passando. O meio tem uma lição. É para que eu e você tenhamos noção de onde verdadeiramente nós estamos. O meio é para que a gente saiba a profundidade, a largura, a estatura. O meio é para que eu e você venhamos ter convicção de que quando nós sairmos desse lugar, nós não vamos dar glória para ninguém. Nós vamos dizer, só o Senhor é Deus. Só Ele poderia ter me tirado desse lugar. Sexta-feira, ontem, lá no culto da igreja. Oh, Jesus de glória. Uma irmã lá na nossa igreja foi diagnosticada com câncer, irmã. Eu acompanhei todas as consultas dela no SECOM. Deus trabalhando nesse processo, Deus salvou o marido, porque Deus faz assim. No meio do teu vale, Ele produz teu milagre. No meio do teu vale, Ele produz aquilo que você não conseguia produzir, sabe, quando estava fora dele. No meio do vale dela, no meio da dificuldade, no meio da aflição, Deus forjou o milagre dela. E o marido se converteu e é uma bênção, meu irmão. Meu irmão, o marido é uma bênção, pensa numa bênção.
Ele quer servir, Ele quer servir, Ele quer fazer tudo dentro da igreja. Ele é uma bênção de Deus na nossa vida, aquele homem. E aí eu fui em todas as consultas com ela lá no Secom. Aquele lugar é terrível. Ouvi tudo que os médicos tinham para dizer. Há mais ou menos 20 dias atrás, 25 dias atrás, ela fez a biópsia definitiva que ia definir se ela ia ou se ela não ia para a quimioterapia, o que ia ser a direção do tratamento. A biópsia ficou pronta. Quinta-feira era o dia de levar no médico. Só que Deus é Deus. O vale não vem para te destruir. Lembra? O vale não vem para te destruir. O vale gera milagre na minha e na tua vida. Nós chegamos lá, entramos na sala e lá vai eu correndo desse jeito, como a presbítera fala, deficiente, para entrar no consultório do médico. Entro. Quando eu entro dentro do consultório do médico, Deus já havia falado lá no coroado. No dia que ela se internou, Ele foi lá na frente pedir oração por ela em prantos. Deus falou para ele: por amor de ti, hoje eu toco nela. Ela nem estava lá. Perceba que para Deus gera milagre, meu irmão, você não precisa estar. Ele gera porque Ele é Deus. Deus prometeu. Ela foi para a cirurgia, fez a biópsia. A gente entra na sala do médico. Quando o médico olha para ela e abre a biópsia, ele diz assim: não tem câncer aqui. Todos os outros exames, câncer, 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 câncer. Mas Deus estava no vale. Ele estava no vale gerando milagre. Ele deixou ela no meio do vale. Foram dias de oração. Foram noites de jejum, de súplica, nos derramando na presença do Senhor por aquela vida. Nós sabíamos que Deus ia operar um milagre. E Deus mesmo, fazendo ela andar no meio do vale, gerou um milagre. O médico: não tem câncer aqui. Entende por que Deus te leva? Entende por que Ele te deixa? No meio da turbulência, no meio da confusão, no meio da tribulação, no meio. É para que quando nós estivermos lá, nós vamos olhar para tudo. O meio é uma posição estratégica. Eu consigo ver tudo, eu tenho uma visão panorâmica de tudo. E lá, no meio do vale, olhando a condição, olhando a situação, quando eu sair daquele lugar, eu vou saber só Deus poderia ter me tirado de lá. Eu vou saber só Deus poderia ter feito o que Ele fez. Levaram meu marido para dentro do consultório médico. Juntaram uma junta médica com ele. Meu ureter havia sido seccionado. Todos os meus órgãos estavam nadando literalmente na urina. Não tem o que ser feito com ela. Vamos abrir. Mas só um milagre. Só que Ele estava no vale comigo. Ele estava no vale comigo. Ele estava lá comigo. Quando eu deito na mesa de cirurgia, uma técnica de enfermagem chega comigo e ela diz assim: você já entregou a sua vida para Jesus? O caso era tão sério que ela não queria perder minha alma. Ela diz: você já entregou a sua vida para Jesus? Eu disse: sou crente e Ele está aqui. Eu apaguei. E a minha última oração naquele momento foi: Senhor, se hoje eu vou ver Tua glória, guarda meu filho e o meu esposo. O resto, meu irmão, seria incomparavelmente melhor. Ele estava comigo no vale. E hoje eu estou aqui para te contar essa história. Sabe para dizer o que para você? Você não vai morrer. Aguenta firme, aguenta mais um pouco. Deus vai te levantar desse vale.
Deus vai te levar desse lugar. Deus vai te tirar daí. E quando você sair, você vai testemunhar como eu estou te testemunhando nessa noite. No meio do vale, Ele continua sendo Deus. No meio do vale, Ele é Deus. No meio do vale, Ele é o médico dos médicos. No meio do vale, Ele é o Deus da provisão. Se é guerra, Ele é o Jeová Sabaote. No meio do vale, Ele é o teu Senhor. Aleluia! Oh. No meio do vale. Oh, Deus de glória. Prescruta teu vale. Vê bem onde é que você está caminhando hoje. Porque quando Deus te tirar desse lugar, você vai ter muito testemunho para contar. A Bíblia vai dizer que Ele deixou no meio do vale que estava cheio de ossos e me fez andar. Deus é invocado. Nós estamos todo ferido, todo machucado, todo cheio de coisa, né? E Deus ainda quer que a gente ande, ministro Júnior. Pelo amor de Deus, tudo que a gente quer é ficar quieto. No meio do vale, tudo que a gente quer, meu irmão, é ficar quieto, é ficar parado. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você? No meio do vale, Ele não quer nenhum parasita. No meio do vale, eu vou continuar cantando. No meio do vale eu vou continuar pregando. No meio do vale eu vou continuar louvando. No meio do vale eu vou continuar testemunhando. No meio do vale eu não vou parar, eu não vou me desviar. Não é porque a coisa está apertando, eu vou me desviar. Não, no meio do vale eu continuo caminhando. Deus não me curou. Você pode achar, poxa, essa pastora está gozando de saúde. Não, meu irmão, é dificuldade no joelho, é dificuldade aqui, é dificuldade ali. Os médicos já disseram, não mexemos mais, não tem mais o que fazer. Mas eu estou na mão de quem? Dele. E no meio desse vale todo, o que é que eu vou fazer? Eu vou caminhar, eu vou pregar, eu vou louvar, eu vou cantar, eu vou testemunhar, eu vou onde Deus me mandar. Eu não vou parar. Tem gente que é afligido, meu irmão, e a primeira coisa que ele quer, abandona o louvor. Não quero mais louvar, não me põe mais, pastora, para abrir culto, viu? Eu estou no vale. Não me põe mais para nada. Eu não abro mais culto, eu não dou mais palavra, eu não evangelizo mais, eu não faço... Ei, no meio do vale é que você vai produzir mesmo. No meio do vale é que você vai fortalecer sua fé mesmo. No meio do vale é que você vai falar mais de Cristo, porque aí você tem experiência para contar. Ah, meu irmão, uma coisa é você falar do que você nunca viveu. Outra coisa é você contar as suas experiências. Outra coisa é você contar daquilo que Deus fez na tua vida. Outra coisa é você contar daquilo que você viu e ouviu Deus fazer, falando com você aqui, ó. Falando com você, ouvindo a voz de Deus nitidamente, como eu estou falando com você agora. No meio do vale não é para parar não, viu, profeta? Sabe por quê? Porque no meio do vale tu não é osso. No meio do vale tu é profeta. No meio do vale Deus te escolheu para profeta. Não é para osso, e profeta trabalha. Tá pensando que vida de profeta é o quê? Suco de cupuaçu, né? Redinha. Não, quer ser profeta? Quer ser profeta? Ninguém quer. Quer ser profeta? Então te prepara para caminhar muito, para andar muito, em lugares que você não quer ir. Lembra do que eu falei? Fui na casa daquela menina lá. Meu irmão, era uma visão do inferno. Eu nunca vi um negócio daquele parecido. Eu, Silvana mesmo, não ia. Mas a profeta do vale, ela vai. Um dia desse minha irmã falou bem assim, eu não sei como é que tu fica 11 horas da noite atrás dessas ovelhas que antes era igual galinha, 7 horas da noite tu estava dormindo. Eu digo, é verdade. Mas Jesus iria até o final da terra por elas, então eu vou também. Irmãos, nós andamos no meio do nosso vale. No meio da nossa dificuldade, nós produzimos aquilo que nós nunca iríamos produzir. Sabia que é assim? Parece que é assim, tem crente que é assim. Não sei se é com vocês, comigo era assim. Quanto mais Deus me apertava, mais eu produzia. Se o negócio estiver muito frouxo, parece que a gente vai deixando, né? Vai se esquecendo de Deus. Aí Deus nos aperta. Para nos lembrar quem nós somos.
Você é profeta de Deus. Você é profeta de Deus. Você é escolhido de Deus, Ele te escolheu. Chega de ficar parado, estagnado, não canto mais, não prego mais, não faço mais nada. Ei, você não faz nada disso para a igreja. Você não faz nada disso para o pastor, para o líder. Você faz para o Senhor. Você faz para o Senhor. Porque é dele que você vai receber o galardão. É dele que você vai receber a tua coroa de glória. É dele que você vai receber. Se a gente for olhar, irmão, para quem nos fere, para quem nos machuca, para quem... Oh, a gente não faz mais nada. Porque aqui, ó, todo mundo no mesmo barco. Todos pecadores. Remidos sim, mas com suas falhas, com suas debilidades. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz assim, Salmos 138, versículo 7. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Olha que coisa linda. Quanto mais você andar, mais Deus te dá vida. Quanto mais você andar, mais Ele sopra sobre ti fôlego de vida. Quanto mais você produzir, mais virtude vem de Deus para a tua vida. Então não fica mais parada. Amém? Glória a Deus. Versículo 2, amém? E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Olha o que diz o versículo 3. Então me perguntou. Uma das coisas que me impressiona com Deus, e a missionária Mara Simone vai lembrar disso, é que nós estamos passando os momentos mais difíceis da nossa vida. No momento mais difícil da nossa vida, a nossa tendência natural é nos isolar, né, missionária? Lembra? Nós não queremos conversa com ninguém. Não liga que eu não vou atender. Não bate na minha porta que eu não vou abrir. Como é que eu estou passando por um grande sofrimento e ainda vem querer o líder querer conversar comigo? Vem querer me dar... Não quero conversa com ninguém. No vale, meu irmão, a gente quer isolamento. E no vale é o momento que Deus quer mais falar. Olha como nosso Deus é maravilhoso. No meio do vale, Ele deixa o profeta inocente na história e Ele ainda quer conversa. Então me perguntou o que, Senhor? Né? Isso é o rebelde que fala. O que é que tu ainda quer? Tu me deixa numa situação dessa, tu ainda quer falar comigo? Mas eu quero te dizer algo nessa noite. O vale, a adversidade, é o momento que nós vamos ouvir a voz do nosso Pai. É o momento que o nosso Paizinho vai se revelar a nós. Eu não sei se eu já contei esse testemunho para vocês. Eu tinha operado meu joelho, eu estava andando de bengala, eu fui para o consultório do médico. E eu cheguei lá e o médico disse assim, a cirurgia deu errado. Lógico que eu já sabia que a cirurgia tinha dado errado. Não podia pisar, que caía, né? Ele disse, nós vamos ter que refazer essa cirurgia. A patela ficou fora do lugar. Verdade, eu já sabia disso. E aí quando eu chego em casa, eu vim tão atribulada de dor. Parecia que aquela palavra ecoava no meu ouvido, sabe? Ecoava repetidas vezes no meu ouvido. Deu errado, deu errado, deu errado. Eu entrei para dentro do meu quarto e falei para o meu esposo assim, fecha a porta e apaga a luz. Eu não quero falar com ninguém. Isso é a gente no meio do vale. Essa é a realidade do crente passando uma luta muito federal. Ele não quer conversa, ele não quer diálogo. Ele não quer falar, muito menos ouvir. E eu me tranquei lá dentro e a única coisa que eu conseguia dizer, porque há momentos que você não consegue orar, né? Aí vem os gemidos inexprimíveis que Deus, o Espírito Santo te faz produzir nesse momento. Eu abracei o travesseiro e falei assim para o Senhor, falei, Deus, me abraça. Falei, me abraça porque eu não consigo mais. A única coisa que eu consegui dizer para Deus, era 7h da noite. Bate na minha porta uma amiga minha, pastora. E eu sabia que tinha culto na igreja dela naquele dia. Eu falei, tu não foi para o culto? Ela disse, eu vou. Eu disse, o que tu está fazendo aqui?
Ela disse: eu estava dentro do ônibus. E Deus falou assim: vai na casa da minha serva e dá um abraço nela. Eu não estou entendendo nada, mas eu vou fazer o que Deus mandou. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. O vale é o momento de ouvir a voz de Deus. De uma maneira como você nunca ouviu e nunca imaginou que Ele poderia falar com você. O vale é o momento de saber que Deus continua bradando nessa terra. O vale é o momento de saber que quando Deus quer falar, Ele usa profeta para falar comigo e com você. O vale é o momento de saber que Deus, o Espírito Santo ainda está nessa terra. E se Ele ainda está nessa terra, Ele ainda usa profeta para falar. Oh, Deus de glória. Deus fala no meio do vale. É momento de comunicação. É momento que eu vou orar, que eu vou falar com Deus e que eu vou ouvir o que Ele tem para dizer para mim. Porque não é o momento em que eu só vou falar, eu vou aprender, eu vou receber dEle. Ele vai me ensinar, é para isso que eu estou lá. Muitas vezes nós chegamos e nos isolamos, ficamos igual uma ostra. Fechado, não tem quem entre, não tem quem... nada. Como é que Deus vai trabalhar dessa maneira? Como é que Deus vai trabalhar dessa maneira? E é o momento que nós mais vamos ouvir Deus falar. É o momento que nós mais vamos ouvir Deus manifestar a sua glória sobre as nossas vidas. É quando nós estivermos numa situação, numa condição que não tem mais jeito. Eu lembro de uma mulher chamada Agar. Estava ali, foi envolvida numa situação. Não tinha nada a ver com a história. A promessa era para Sara, para Abraão. E ali afligida, porque ela também não era nenhuma inocente. Depois que engravidou, queria ali fazer graça com Sara. A Bíblia diz que Sara a humilhou. E ela junta ali a trouxa dela e vai para o deserto. Quando ela chega no deserto, achando que vai voltar para o Egito, achando que vai fugir da mão de Sara, vai fugir ali da sua condição de escrava. Sabe o que acontece? Aparece o anjo do Senhor e brada para ela: Agar, serva de Sarai. No momento de fuga, no momento de dificuldade, o Espírito Santo vai bradar na minha e na tua vida para lembrar para mim e para você quem nós somos e o que nós somos. Agar, serva de Sarai, nela estava marcada, irmãos. Nós estamos marcados por Deus. Nós estamos marcados por Deus. Eu creio assim. Tanto que relutei contra Deus. Tanto que relutei contra o chamado. Tanto que relutei dizendo: não, Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer. É faculdade, Senhor, é isso, é marido, é trabalho. Ah, Deus, eu tenho tanta coisa para fazer. Para onde é que nós vamos? Se Deus nos marcou, se Ele nos escolheu, nos separou, não temos para onde ir. Somos profetas dEle. Ele te escolheu como profeta para essa geração. Ele te escolheu como profeta nesse lugar. Ele te escolheu. E quem Ele escolhe, irmão, não pode ser confundido jamais. Deus quer falar comigo e com você no meio do vale. E a Bíblia vai dizer que Ele perguntou. Queria diálogo, Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, Tu o sabes. Verdadeiramente só uma intervenção divina poderia fazer esses ossos reviverem. Só uma intervenção divina poderia restituir a Israel, ali a sua condição espiritual. Só uma intervenção divina pode mudar o caráter de um homem e de uma mulher. Só uma intervenção divina transforma um pecador num adorador. Era uma resposta lógica. O profeta dá a resposta ali, uma resposta conveniente. Deus, Tu sabes, Deus sabe tudo mesmo. Mas sabe o que acontece, irmão? É fácil a gente ser profeta no vale dos outros. É fácil. Irmã está passando por isso, vai sair. Irmão está passando, olha a luta, aguenta mais um pouquinho, Deus é contigo, é verdade. Só que Deus quer te chamar para ser profeta do teu vale. Sabe o que é ser profeta do teu vale?
Eu não posso, mas Deus está comigo, eu vou conseguir. Não é impossível. Mas Ele é o Deus do impossível. Ele diz na palavra dele que Ele é o Deus do impossível. Não haverá impossível em todas as suas promessas. Deus quer que você seja profeta do seu vale. Nós ficamos esperando que os outros sejam profetas do nosso vale. Nós ficamos esperando que o outro traga a resposta. Deus quer que você entenda o que Ele tem contigo. Foi você que Ele chamou. O chamado do profeta de Ezequiel, ele era para ser sacerdote, mas Deus tinha outra coisa para ele. Deus pega ele e faz dele um profeta. Sabe o que acontece no meio dessa dificuldade, no meio dessa aflição? Você vai ser o que você nunca pensou em ser. É por isso que Deus quer que você seja profeta do seu vale. Se você estiver com as promessas de Deus dentro do teu coração, meu irmão, vem a adversidade que vier, mas Deus prometeu, Ele vai cumprir. Vem a dificuldade que vier, o laudo que vier, pode vir o diagnóstico que vier, o que for. O marido bate o pé e diz, nunca vou me converter, não vou. Deus vai lá e traz. O filho é rebelde, não quer, mas é promessa de Deus. Tu é profeta do teu vale. Tu vai profetizar sobre a vida do teu marido, tu vai profetizar sobre a vida do teu filho, tu vai profetizar sobre a vida dessa igreja, tu vai profetizar sobre a tua impossibilidade, tu vai abrir tua boca e vai usar a palavra de fé que Deus já colocou no teu coração. É essa a situação. Aí eu não podia andar sem a bengala, mas um dia eu digo, Senhor, eu não quero mais ser refém disso. Senhor, Tu prometeu que eu ia subir nos púlpitos, que eu ia pregar Tua palavra. Então Tu prometeu, eu abro mão disso. Profeta do meu vale. Profeta do meu vale. Eu falo para o Rafael. Falo para ele um monte de coisa, meu irmão. Não vou nem falar aqui, porque senão não acaba. E esses dias, né? Eu disse para ele, hoje vai cair por terra esse gigante chamado história. Porque pensa numa águia, meu irmão, matemática, português, ele esmiuça tudo. Mas história, ele fica ali, sabe? 8,9, 8,7, na luta. Ele diz, mãe, não gosto de história. Eu disse, hoje vai cair por terra esse gigante. Seja profeta do teu vale. Ele chegou lá em casa depois da prova de história. Mãe, a senhora não sabe. Eu falei, eu sei, eu já profetizei. Ele falou, mãe, a prova de história, ó. Sabe, irmãos, meu filho era muito doente. Nasceu prematuro extremo, né? Deus usou essa mulher aqui, cadê ela? Está bem ali. Essa vozinha linda que ela tem, calma. Que até para exortar ela é doce, né, Suelen? Me exortou. Falou para eu entregar meu Isaac. Vivia protegendo ele debaixo da redoma de vidro, sabe? Vivia ali, ai menino tão doentinho, nasceu prematuro extremo, coitadinho, não tinha... Eu ficava com aquelas palavras da medicina, sabe, dentro da minha cabeça, assim. O médico falou isso. Eu não estou dizendo que é para desobedecer os médicos, em nome de Jesus. Eu estou dizendo que a fé, ela produz mais dentro do meu e do teu coração. E aí o menino vivia doente lá em casa, meu irmão, era Ultrafarma, era tudo lá dentro. Era uma drogaria lá, meu irmão, eu tinha um armário só para remédio. Quando foi um dia, eu disse, Senhor, a partir de hoje, eu não aceito mais isso dentro da minha casa. Eu comecei a profetizar saúde sobre a vida daquele menino. Eu comecei a profetizar que ele era cheio de saúde, cheio de vigor. O menino era magrinho, né? Meu irmão, hoje eu tenho que profetizar para ele parar de comer. Pela fé. Meu filho, pare de comer em nome de Jesus. Porque senão você vai ficar gordinho. Então você tem que ser profeta do seu vale, da sua dificuldade, da sua tribulação. Porque julgar o caso do outro é fácil. Olha, não, está tudo bem porque não está doendo em ti. Está tudo bem porque não está apertando no teu pé. Está tudo bem porque o calo não é no teu pé. Só está tudo bem porque não é contigo. Deixa eu correr, né? Ah, vai, Jesus. Oh, Deus de glória. Versículo 8, logo, vamos correr aqui. Não, versículo 7, eu não posso passar por isso. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Perceba o grande mistério
de eu e você vencermos os nossos vales. Qual é? Obediência. Obediência. Está doendo, mas eu vou obedecer. Não é o que eu quero, mas eu vou obedecer. Não, mas eu não quero fazer isso, mas obedeça. Não, mas eu não estou nem acreditando que isso pode acontecer. Mas obedeça. Quando você obedecer, Deus começa a gerar. Quando você obedecer, Deus começa a realizar o milagre. Quando você obedecer, Deus começa a fazer aquilo que você não pode. A palavra de Deus vai dizer que o profeta fez o quê? Eu comecei a profetizar segundo me fora ordenado. Havia um comando de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que há um comando de Deus para mim e para você. Nós vamos começar a profetizar. Deus vai começar a fazer um reboliço nesse lugar. Deus vai começar a mudar situações, condições. Deus vai começar a nos avivar. Deus vai começar a visitar as congregações filiais. Deus vai começar a levar esse ministério para onde ele nunca foi. Deus vai começar a movimentar as águas desse lugar. Eu e você só temos que obedecer à voz de Deus. A Bíblia vai dizer que ele obedeceu, ele profetizou a palavra. Pelo poder da palavra, o nosso Deus criou todas as coisas. Pelo poder da palavra, ele trouxe à existência o que não existia. Você está entendendo o que Deus está te dizendo hoje? Não existe, não é, não estou vendo, mas pelo poder da palavra vai ser gerado. Não é da maneira como eu acho, mas pelo poder da palavra. A palavra que sai da minha e da tua boca. Quem é profeta nessa noite? Quem é profeta nessa noite? Meu irmão, eu tenho que parar, sabia? Eu tenho que parar por aqui. É o poder da palavra, e olha o que a Bíblia diz. Versículo 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. É assim que Deus quer fazer comigo e com você. Um exército sobremodo numeroso. Talvez você tenha entrado aqui sem esperança, desanimado. Os teus ossos já não estavam secos, eles estavam sequíssimos. Sabe qual é a palavra de ordem para ti nessa noite? Levanta. Levanta, levanta, porque Deus quer fazer de ti um exército. Não adianta só estar vivo. A Bíblia diz que os ossos se uniram, os tendões vieram, mas ainda não tinha o Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos sermos mais que vivos. Nós precisamos ser cheios dele. Cheio dele. Se eu for cheia dele, eu vou profetizar e vai acontecer. Se eu for cheia dele, eu tenho a palavra de fé dentro do meu coração. Se eu for cheia dele, enquanto eu profetizo, ele gera. Porque a obra é dele, a palavra é dele. A fé, meu irmão, é um dom que eu e você precisamos ter. Nós precisamos profetizar no nosso vale. Deus vai nos levar onde nós nunca estivemos, eu creio nisso. Anote o que Deus está falando. Deus não nos quer como vale de ossos secos. Deus nos chamou para ser exércitos. Deus nos chamou para sermos um exército. Deus nos chamou para sermos atalaias. Deus nos chamou para estarmos ali na torre de vigília, para estarmos fazendo as coisas acontecerem. O reino de Deus conta comigo e com você. Essa igreja conta comigo e com você. O reino de Deus, a vinda de Cristo, depende do meu e do teu trabalho em apressá-lo. Nós não podemos ficar estagnados. Nós não podemos ficar parados. Nós precisamos saber que Ele está conosco, que Ele conta conosco, que Ele caminha conosco no meio desse vale. Fica de pé nessa noite. E se levantaram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Tem exército de Deus nesse lugar. Deus está levantando o exército. Deus está levantando soldados. O Espírito Santo de Deus. É Ele que está soprando o seu Espírito sobre nós. É Ele que faz produzir do nada todas as coisas. Ele gera fé no teu coração hoje. Ele gera esperança no teu coração
só, Ele caminha contigo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ei, soldado! Você faz parte de um exército. Você faz parte de um exército. Que o Espírito Santo sopre sobre esse lugar, da maneira como nunca soprou. Que o Espírito Santo venha chacoalhar as estruturas desse lugar. Que o Espírito Santo alague as estacas desse lugar. Ei, Deus está te chamando para ver além das circunstâncias. O vale pode estar sequíssimo, mas se tu abrir a tua boca, Ele começa a trabalhar. Você já começa a ouvir um barulho? Você começa a ouvir o barulho do Espírito Santo trabalhando. Isso é fé. Isso é fé. Aleluia. Te damos graças, Senhor. Bendizemos o teu nome, Jesus. Sopra sobre o teu povo nessa noite. Sopra o teu Espírito, Jesus. Sopra, Senhor, e levanta um exército cheio, cheio, cheio da tua glória. Grupo de louvor, não deixa o Espírito sair daqui. Adora Ele, profetiza.